Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Isso mesmo, hoje é 31/3 de 2021 e nós teremos a nossa aula de geografia. Eu espero que vocês estejam muito bem aí em casa. Então, se acomoda, procura um cantinho bem legal para você poder estudar. Coloca o teu material aí pertinho de você. E falando em material, você precisa pegar o seu livro de geografia e abrir nas páginas 31 e 32. Nós iremos estudar hoje a representação espacial. Então, acompanha a aula aí de casa, fica bem ligadinho, acompanha pelo livro, coloca o material, como eu já falei, aí pertinho de você, para nós termos a nossa aula de geografia. Desde os primórdios de sua existência, que o ser humano ele busca formas de desenvolver uma representação dos espaços. Conhecida, a mais conhecida, na verdade, é o mapa, uma das principais, na qual o espaço é real e representado em uma superfície plana. Mas existem outras formas de representação de espaço, como, por exemplo, a planta baixa, a maquete, o globo terrestre, o planisfério e a fotografia. Então, pega o teu livro de geografia e acompanha a leitura aí comigo, tá? Abre na página 31. Nós temos aí a planta baixa, aí você consegue ver uma planta baixa, tá vendo? Uma imagem é a representação gráfica detalhada de um espaço. Uma maquete é um espaço em miniatura construído com objetos e materiais que representam tudo o que existe no espaço real. Por exemplo, papel, barro, plástico e fitas. Aí embaixo tem uma maquete. O globo terrestre. O globo é a melhor forma de representar a Terra, porque se aproxima da forma real do planeta. Tem a imagem também aí, né? O planisfério é uma forma de representação da Terra em um plano que leva em consideração as diferenças entre o tamanho dos paralelos, pois, à medida em que estes se aproximam dos polos, ficam cada vez menores. E a fotografia, que é uma imagem que corresponde a um recorte da realidade em um determinado tempo e espaço. Nós vimos, né, as representações, né, dos espaços que podem ser feitos pela planta baixa, pela maquete, globo terrestre, o planisfério e a fotografia. Agora pega aí, continua a leitura na página 32 do livro de Geografia, projeções cartográficas, e vamos ler juntos. As projeções cartográficas são técnicas que visam representar o formato geóide da Terra em uma superfície plana. Toda a projeção apresenta distorções e deformações, por isso é necessário definir que tipo de projeção atende aos objetivos do mapa. Aí tem um parênteses, né? Destacar as regiões polares, as equatoriais ou as latitudinais, médias e etc. Aí fecha o parênteses. Pois algumas características precisam ser distorcidas para que as outras sejam mais bem representadas. A projeção cartográfica pode ser cilíndrica, crônica ou planas. Aí nós temos aí uma imagem, ó, tá vendo? Da cilíndrica. A cilíndrica projeta os paralelos e os meridianos sobre o cilindro, que é posteriormente planificado. Essa projeção é semelhante ao mapa-mundi e é a mais utilizada pelo cartógrafo ou engenheiro cartográfico, que é o profissional que trabalha na elaboração desses mapas. Aí vocês conseguem ver, ó, na forma cilíndrica, depois ele consegue colocar na forma plana, que parece mesmo o mapa-mundi. A cônica projeta o planeta como se estivesse dentro de um cone, cuja extremidade será o centro da imagem. Aí também temos a imagem da cônica. A projeção plana é feita em uma superfície plana a partir de um determinado ponto do globo terrestre. Vamos fazer as atividades? Abre o livro. Na verdade, você continua com o seu livro de geografia aberto. Vai para a página 33 e 34, que é a nossa atividade de classe. O primeiro quesito diz o seguinte: de acordo com o texto, faça a correspondência. Aí tem, primeiro,
É a representação da Terra em superfície plana. O que é a representação da Terra em superfície plana? Vamos lá? É o mapa, não é verdade? Então, você vai colocar o numeralzinho 1 no mapa. É a melhor forma de representar a Terra, porque é a que mais se aproxima da forma real do planeta. Então, é o que? O globo terrestre. Aí você vai colocar o numeralzinho 2. É a imagem que corresponde a um recorte da realidade. Então, é a fotografia. Você coloca aqui, ó, o 3. É a representação de um espaço em miniatura. Então, é a maquete. Aí você coloca o numeralzinho 4. O segundo diz o seguinte: aproveite o espaço abaixo e faça um desenho do seu quarto visto de cima, como se você estivesse sobrevoando. Aqui é uma resposta pessoal. Então, você vai fazer um desenho do seu quarto, como se estivesse de cima, certo? Sobrevoando o quarto. Essa atividade, os meninos, os alunos da turma da manhã de Tia Marina, socializar com ela na salinha do Meet, tá certo? E os da tarde, que são os meus alunos, os alunos de Tia Cileide, do 4º ano à tarde, irão socializar o desenho feito na nossa salinha do Meet à tarde, tá certo? Então, não deixa de fazer, tá bom? O terceiro diz o seguinte: observe as imagens e escreva as diversas formas de representação dos espaços. Tem a primeira imagem. Na primeira imagem, você vai colocar mapa, projeção cartográfica cônica. Aqui, ó, mapa, projeção cartográfica cônica. Na segunda imagem, maquete. Na terceira imagem, planta baixa. E na quarta imagem, você vai fazer o globo terrestre, certo? Continuando na página 34, o quarto quesito diz o seguinte: numere a coluna de acordo com a imagem. Aí você vê a imagem do número 1, imagem número 2 e imagem número 3. Aí tem os quadradinhos e você vai colocar, numerar de acordo com a imagem, tá certo? É a projeção feita em uma superfície plana a partir de algum ponto do globo terrestre. Então, é a número 2. Você vai colocar a imagem de número 2 aí no quadradinho, tá? É a representação da Terra mais utilizada pelos cartógrafos. Aí você vai colocar aqui a primeira imagem, você vai colocar o número 1. É a projeção do planeta como se estivesse dentro de um cone, cuja extremidade será o centro da imagem. Aí você vai ver que é a imagem de número 3, certo? Aí vamos para o quinto quesito, diz o seguinte: pesquise e escreva o que se pede abaixo. Aí tem uma imagem. Letra A. O que é cartografia? Cartografia é a ciência responsável pelo estudo e pela preparação, interpretação e organização de mapas. A letra B. O que é o profissional, ou melhor, qual é o profissional que trabalha na elaboração de mapas? É o cartógrafo, aqui ó, é o cartógrafo ou engenheiro cartográfico. Aí no sexto quesito diz o seguinte: encontre e circule na cena abaixo o planisfério. Então, tem uma imagem, não é isso? Aí tem uma garota apontando para uma imagem, tipo um mapa. Então, o outro é um globo. Aí, qual será a imagem? É essa que ela está apontando, que é o nosso planisfério, certo? Então, nós conseguimos terminar as atividades de classe. Mas para casa, você vai fazer a atividade que se encontra no livro de reforço, na página 42. Na página 42 de reforço, tem assim, né? O primeiro quesito: marque com o X algumas formas de representar o espaço. Então, nós já estudamos. Você vai colocar aí, vai marcar com o xizinho nessas opções. O segundo: escreva V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas.
Aí o primeiro tem a planta baixa, a representação gráfica detalhada de um espaço. Aí você vai colocar se é verdadeiro ou falso. A maquete é uma pintura que representa um espaço, é verdadeiro ou falso. O globo é a melhor forma de representar a Terra, verdadeiro ou falso. No terceiro, tem assim umas letras que elas estão, ó, embaralhadas. Então, você vai tentar desembaralhar essas letras e colocar a palavra. Desembaralhe as letras e descubra outras formas de representar o espaço. Tem uma outra imagem também com as letras embaralhadas. E você vai fazer a mesma coisa. O quarto quesito. O que é uma projeção cartográfica? O quinto, você vai ligar corretamente. Então, você tem aí projeção cilíndrica, projeção cônica, desculpem, e projeção plana. E você vai sair ligando de acordo com as projeções, tá certo? Essa é a nossa atividade de casa, tá bom? A nossa aula já está chegando ao final. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.